Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Eu nunca fui homem de rezar. Aprendi isso cedo, numa tarde de setembro, em que ajoelhei no chão de terra batida do quarto e pedi com tudo que tinha dentro de mim que Deus não levasse minha filha. Rezei com a boca colada nas mãos, molhei o chão com lágrima, fiz promessa de jejum, de romaria, de qualquer coisa que um homem desesperado é capaz de prometer. Ela foi mesmo assim. 4 dias de vida. Nem nome a gente tinha dado ainda, a gente chamava de Estrelinha, porque Marlene dizia que quando ela chegasse ia clarear tudo, e clarear clareou, mas luz de estrela dura pouco. Depois disso, parei de rezar. Não por raiva de Deus, por entender, enfim, que certas coisas não têm jeito de ser mudadas, e que pedir é só uma forma de adiar a dor. Marlene durou mais 2 anos depois da menina. O corpo dela foi ficando mole, como terra depois de muita chuva, sem estrutura, sem firmeza. A gente sabia, ela sabia. E mesmo assim, toda manhã, ela levantava e fazia café. Não sei se era coragem ou se era teimosia. Nunca perguntei. Devia ter perguntado. Ela foi numa quinta-feira de junho, fria, silenciosa, como ela gostava. E eu fiquei. Isso sempre me pesou mais do que a perda em si, o fato de eu ter ficado, como se ficar fosse uma forma de trair, como se sobreviver fosse uma escolha que eu tinha feito às custas delas. Minha mãe, quando soube da morte de Marlene, mandou uma carta. Dizia que Deus sabia o que fazia, que era para eu não ficar sozinho, que fosse morar com meu irmão em Goiânia, que a fazenda era só trabalho e poeira e tristeza. Não respondi à carta. Vendi o que precisei vender, segurei o que precisei segurar e fiquei. A fazenda tem 98 alqueires de cerrado, chão vermelho, capim gordo, mata ciliar ao longo do córrego que corta o fundo do terreno. Já foi mais produtiva. No tempo do meu pai, havia 8 funcionários e rebanho que dava orgulho. Hoje, restam 40 cabeças, 2 peões que trabalham por diária quando tem serviço, e eu, só eu. Os vizinhos mais próximos ficam a 6 quilômetros. A cidade, a 19. Tem dias que o único som humano que eu ouço é o locutor do rádio de pilha que fica em cima da pia da cozinha. Aprendi a gostar do silêncio. Ou aprendi a suportar. Nunca tive certeza da diferença. Naquela noite, eu estava encerrando o gado tardio. Tinha sido um dia longo. A cerca do pasto 3 tinha arrebentado e 2 novilhos andaram na roça do vizinho, o que me custou uma conversa que não queria ter e um acordo que me custou mais do que valia. Voltei encharcado de suor e de humilhação. Tratei dos bichos, empurrei o portão do curral e me encaminhei para casa com o corpo pesado daquele jeito que só quem trabalha sozinho conhece. O cansaço que não tem com quem dividir, e por isso assenta diferente nos ossos. A chuva começou na beirada da noite. Aqui, no Cerrado, a chuva de novembro não pede licença. Cai de uma vez, grossa, quente nos primeiros minutos, depois fria, sem parar. Em 20 minutos, o pátio vira lama, a estrada vira rio, e o mundo do lado de fora da janela desaparece atrás de uma cortina cinza. Eu tinha acabado de tirar a bota quando ouvi. Não foi uma batida forte. Foi fraca. 2, 3 golpes no portão de ferro da entrada com intervalo, como quem bate e depois espera com medo de que alguém venha. Fiquei parado no corredor ouvindo. A chuva tapava quase tudo, mas não tapou aquilo. Peguei a lanterna que fica em cima da geladeira e saí. A lama grudou na bota assim que pisei no pátio. A luz da lanterna mal cortava a cortina de chuva. Fui andando devagar, iluminando o chão para não afundar em algum buraco que a enxurrada tinha aberto. Quando cheguei ao portão e joguei a luz para o outro lado, levei um susto. Mulher, grávida, encharcada até o osso, descalça, os cabelos colados na testa e no pescoço, os olhos semicerrados com a chuva batendo direto no rosto. Ela estava de lado,
encostada no portão, e quando a luz da lanterna pegou nela, ela virou devagar, como quem estava com pouca energia para fazer movimentos rápidos. Senhor! A voz saiu baixa, rouca, como se tivesse passado horas sem usar. Por favor, me ajuda. Fiquei parado do lado de dentro do portão olhando para ela. Aqui, quando aparece estranho de noite, não é sempre boas notícias. Já tive furto, já tive gente tentando enganar com história, já tive uma vez um homem que apareceu pedindo água e depois tentou arrombar o galpão. Aprendi a não abrir portão na escuridão, mas ela estava grávida, e a barriga que ela carregava era grande. De quem estava perto do fim, ela segurava com as duas mãos encostadas por baixo, não em gesto de dor, mas naquele gesto de quem protege. Como se o mundo inteiro fosse uma ameaça e ela fosse o único escudo entre esse mundo e o que estava dentro dela. Eu olhei para aquelas mãos e abri o portão. Ela entrou tropeçando. Não caiu porque eu segurei pelo braço. Ela pesava menos do que eu esperava, o que me preocupou. Caminhamos até a varanda e eu empurrei a porta da cozinha. Deixei ela entrar primeiro, acendi a luz. Ela piscou muito com o clarão. Olhou em volta com aqueles olhos escuros, fundos, não de quem está com medo somente, mas de quem já treinou o medo a ponto de ele virar vigilância constante. Ela examinava tudo, as janelas, as portas, os cantos. Pode sentar, eu disse, puxando uma cadeira. Ela sentou devagar, com aquele cuidado de quem tem dor que não quer mostrar. Fui ao quarto de hóspede, que não recebia hóspede há anos, e trouxe uma toalha grande e uma roupa que tinha sobrado de quando minha cunhada visitou, faz uns 3 anos. Uma calça de moletom e uma camiseta larga. Larguei em cima da mesa. Vai ao banheiro ali no corredor, se troca, se aquece, tem água quente. Ela olhou para a roupa, depois para mim. Obrigada, disse, com uma voz que não tinha volume suficiente. Enquanto ela estava no banheiro, fiz arroz que tinha sobrado do almoço. Esquentei no fogão, fritei 2 ovos, botei feijão. Coloquei na mesa. Fervi água, fiz chá de erva cidreira, porque era o que tinha. Quando ela voltou, a roupa grande nela parecia ainda mais evidente o quanto ela estava magra, salvo a barriga, que era a única parte dela que parecia ter volume. O cabelo ainda pingava nas pontas. Ela andou até a cadeira e olhou para o prato, como quem não sabia se podia. Come, eu disse. Não é nada especial, mas é comida. Ela comeu. Devagar no começo, como se o estômago precisasse lembrar como funcionar. Depois, com mais ritmo. Não falou nada durante. Eu fiquei de pé, encostado na pia, de braços cruzados, tomando café que tinha sobrado da tarde. Quando terminou, ficou com as mãos em volta do caneco de chá. Como a senhora chegou aqui? Perguntei. Andando, ela disse. Peguei carona até o trevo. Depois andei. O trevo ficava a quase 4 quilômetros dali. Ela tinha andado 4 quilômetros, grávida, descalça, na chuva. Não perguntei mais nada naquela hora. Tenho um quarto no corredor. Tem cama? Cobertor? A senhora dorme lá essa noite. Ela me olhou. Não era gratidão somente. Era aquela mistura de alívio e desconfiança que só existe em pessoas que foram enganadas por bondade antes. Só essa noite, eu disse para deixar claro. Amanhã a gente vê o que fazer. Ela assentiu. Meu nome é Camila, ela disse, como se fosse importante que eu soubesse. Antônio, eu respondi. Ela foi para o quarto. Eu fiquei na cozinha, apaguei a luz, fiquei no escuro ouvindo a chuva bater no telhado de zinco. Não sabia ainda o que eu tinha aberto. Sabia apenas que tinha aberto e que naquela noite era suficiente. Ela ficou mais um dia. Acordei cedo, como sempre. O gado não espera humor nem decisão de ninguém. E quando passei pela cozinha, ela já estava lá. De pé na frente do fogão, mexendo numa panela. O cheiro de café fresco tomava o ambiente de um jeito que eu não sentia faz tempo. Café feito por mim tem gosto de obrigação. Aquele tinha gosto diferente. Não sei explicar. Ela ouviu o meu passo e se virou. Estava com a mesma roupa de moletom da noite anterior, o cabelo preso com um elástico que ela devia ter tirado do pulso. A barriga parecia ainda maior à luz do dia.
Bom dia, ela disse. Fiz mingau de fubá. Espero que não se importe. Eu olhei para a panela. Para ela. Para a panela de novo. Não me importo, disse. Sentei à mesa. Ela serviu sem perguntar, como se fosse uma coisa natural. Colocou o prato na minha frente. Depois serviu o dela e ficou em pé encostada na pia, comendo de pé, como se ainda não tivesse certeza se podia ocupar espaço. Pode sentar, eu disse. Ela sentou na ponta da cadeira. Comemos em silêncio. Lá fora, o cerrado tinha aquele cheiro de terra molhada que a chuva da véspera deixa, misturado com capim e fumaça fina do vizinho que deve ter queimado o restolho cedo. O sol ainda estava baixo, cor de mel grosso, entrando de lado pela janela da cozinha. Quando terminou, ela ficou com o olhar no fundo do copo. Eu queria ficar mais um dia, ela disse. Sem rodeio, sem desculpa longa. Só aquilo. Eu não respondi de imediato. Por quê? Perguntei. Porque os pés ainda doem muito para andar. Era verdade. Eu tinha visto na noite anterior, quando ela tirou o sapato que nem era sapato. Era uma sandália de borracha, de chinelo despedaçada, que os calcanhares estavam em carne viva, rachados, sujos, com o tipo de ferimento que só aparece depois de muitas horas andando em estrada. Fica, eu disse, e me levantei para ir trabalhar. Voltei para o almoço e a casa estava diferente. Não de forma dramática. Não tinha nada fora do lugar. Na verdade, era o contrário. Tinham coisas no lugar que nunca tinham estado. A toalha do banheiro dobrada, a pia da cozinha sem aquela camada de gordura que eu não via mais de tanto estar acostumado, o chão varrido, um pano de prato novo que estava dobrado numa gaveta faz não sei quanto tempo. Agora estava pendurado no forno. Ela estava sentada à mesa descascando mandioca. Tinha pego no quintal. Eu não disse a ela onde estava, o que significava que ela tinha andado pela propriedade sozinha e encontrado. Levantei uma sobrancelha. Você andou por aí? Perguntei. Só no quintal, ela disse. Não entrei no galpão nem na área dos animais. Não quis mexer no que não era meu lugar. Havia algo muito específico nessa frase. Ela tinha consciência clara dos limites, do que era dela e do que não era. Isso não era coisa de pessoa perdida. Era coisa de pessoa que já aprendeu, da forma mais dura, o que acontece quando você cruza o limite de quem tem poder sobre você. Pode andar, eu disse. Não tem segredo aqui. Ela assentiu e voltou a descascar. Naquela tarde fiz o que precisava fazer no pasto e voltei mais cedo do que de costume. Não sei dizer por quê. Talvez porque havia alguém esperando. Mesmo que não fosse bem isso. Mesmo que ela não fosse de ninguém meu. No terceiro dia, ela não pediu para ficar. E eu não disse para ir. A gente entrou numa rotina sem combinar. Ela cozinhava, arrumava, ficava perto da casa. Eu trabalhava, voltava, comia, dormia. À noite, às vezes, a gente sentava na varanda. Eu com o café, ela com o chá, e ficávamos ouvindo o cerrado de noite. Grilo, sapo, vento no capim. Às vezes, o mugido baixo de uma vaca no pasto. Ela não falava muito. Eu também não. Era uma espécie de acordo tácito, como acontece entre pessoas que entenderam que certas coisas não precisam ser ditas para existir. Mas havia o que ela não falava. Eu via. Via no jeito que ela parava de mexer quando ouvia carro na estrada. Via na forma como ela sempre escolhia sentar de frente para a porta. Via nas noites em que eu acordava às 3 da manhã para ir ao banheiro e via a luz do corredor acesa embaixo da porta do quarto dela. Ela não dormia, ou dormia pouco, ou acordava assustada e ficava acordada até o clarear do dia. Uma vez, na primeira semana, passou uma caminhonete na estrada. Uma F1000 velha, barulhenta, que desacelerou porque a estrada tem um buraco fundo bem na frente da entrada da fazenda. Durou 3 segundos. A caminhonete passou, acelerou, foi embora. Quando voltei meu olhar para Camila, ela tinha sumido da varanda. Fui até a cozinha. Ela estava encostada na parede do lado da geladeira, longe da janela, com as mãos na barriga e os olhos fechados, respirando fundo, devagar, como quem aprendeu uma técnica para não desmoronar. Eu não disse nada.
Fui até a pia, lavei o copo que não precisava ser lavado e fiquei ali até a respiração dela normalizar. Depois voltamos para a varanda como se nada tivesse acontecido, porque às vezes fingir que nada aconteceu é a única coisa generosa que dá para fazer. Foi na 10ª noite. Ela passou mal depois do jantar. Não era trabalho de parto. Eu sei porque já vi parto, já acompanhei vaca, égua e uma vez minha vizinha que não teve tempo de chegar ao hospital. Era outra coisa. Era o corpo reagindo ao que a mente estava segurando faz tempo demais. Ela ficou pálida de repente, largou o prato e se apoiou na mesa com as 2 mãos. Camila, estou bem, ela disse, antes de eu terminar de falar o nome dela. Não está. Estou. Puxei a cadeira para perto dela e sentei. Coloquei a mão no canto da mesa, não nela, mas perto, para que ela soubesse que eu estava ali sem que eu precisasse invadir. Você precisa de médico, eu disse. Não, a criança precisa de acompanhamento. Você está com quanto? 8 meses? 8 e meio. Então precisa de médico. Ela ficou olhando para a mesa por um longo tempo. Se eu aparecer num hospital, ele pode me encontrar, ela disse, baixo, não para mim. Para ela mesma, como quem ensaia dizer uma coisa pela primeira vez em voz alta. O silêncio que veio depois disso pesou diferente. Eu esperei. E então ela contou. Não de uma vez. Não em ordem. Saiu aos pedaços como saem as coisas que a gente passou muito tempo tentando não deixar sair. O homem se chamava Eudésio. Ela tinha conhecido com 22 anos numa festa numa cidade que eu não conhecia, no Piauí. Bonito, falante, daquele jeito que parece força, mas é controle. Ficaram juntos. Ela foi morar com ele. Os primeiros meses foram normais. Depois começou o que sempre começa. Devagar, para que você não perceba que está dentro até que já está fundo demais para sair. Ciúme que parecia cuidado. Isolamento que parecia proteção. Xingamento que parecia brincadeira. Depois parou de parecer qualquer coisa e virou o que era. Ela engoliu por 2 anos, porque não tinha para onde ir. A família dela era pequena, distante, uma mãe doente e 2 irmãos que não queriam confusão com um homem violento, porque ele trabalhava na prefeitura e conhecia todo mundo. Porque quando ela tentou uma vez, ele a encontrou em 2 dias e o que veio depois foi pior do que ficar. Quando descobriu que estava grávida, achou que ia mudar. Não mudou, piorou. Chegou um dia, ela descreveu com uma voz tão sem emoção, que era a coisa mais perturbadora que eu já ouvi, em que ele soqueou a barriga dela 2 vezes, dizendo que ia acabar com aquilo. A criança sobreviveu. Ela sobreviveu. E no dia seguinte, enquanto ele dormia, ela pegou o que cabia numa mochila e foi. Chegou a um abrigo. Ficou meses. Ele descobriu. Começou a aparecer na calçada de frente, a mandar recado por desconhecido, a ligar de número escondido. O abrigo disse que ela precisava sumir de verdade, não de cidade, de estado. Ela tinha R$ 72 e uma mochila. E veio para o Maranhão seguindo uma mulher que tinha saído do abrigo antes dela e disse que por aqui havia um sítio de apoio. O sítio não existia mais, ou ela errou o endereço, ou a informação era velha. Chegou aqui e não achou nada. Ficou 2 dias num galpão abandonado que viu à beira da estrada. Na 3ª noite, a chuva bateu forte e ela não aguentou mais. E foi até o meu portão. Eu ouvi tudo isso sem falar. Quando ela terminou, o silêncio voltou. A luz da cozinha zunindo baixinho, o vento lá fora, um boi mugindo longe. Ela não estava chorando. Tinha os olhos secos, o queixo firme, as mãos cruzadas em cima da barriga. Não era indiferença. Era o tipo de firmeza que só se constrói depois de chorar tudo que tinha para chorar e descobrir que o choro não resolve. Ela não estava me contando para comover. Estava me contando por que eu tinha perguntado, e ela tinha decidido, em algum momento enquanto falava, que eu merecia a verdade. Levantei da cadeira. Fui até o fogão. Coloquei a chaleira para esquentar. Tem uma médica em Barra do Corda, eu disse. Obstetra. Conheço porque atendeu minha cunhada. Ela tem consultório particular. Não precisa de prontuário, não entra em sistema público.
Amanhã eu ligo para ela. Camila ficou me olhando. Por quê? Ela perguntou. Não era ingratidão. Era a pergunta genuína de quem foi traída por bondade tantas vezes que não consegue mais aceitar sem entender o motivo. Fiquei um instante sem responder. Porque a criança não tem culpa, eu disse. E porque ninguém merece estar sozinho desse jeito. Ela ficou olhando para mim por mais um tempo. Depois, abaixou o olhar para as mãos. Obrigada, Antônio. Não era a primeira vez que ela falava meu nome, mas foi a primeira vez que eu ouvi. A doutora. Verônica Paz tinha uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho curto, óculos de armação grossa e o jeito seco de falar de quem passou décadas ouvindo história de gente e aprendeu que compaixão não precisa de floreio. Liguei para ela numa manhã de segunda-feira. Expliquei o que precisava explicar, sem detalhe demais. Ela ouviu, fez 2 perguntas práticas. Quantas semanas de gestação e se havia acompanhamento anterior. E disse que podia atender na quarta à tarde, no consultório dela, fora da agenda normal. Não perguntou mais nada. Esse tipo de pessoa existe no interior do Brasil. Gente que entende sem precisar que explique tudo, porque já viram o suficiente para saber que certas situações dispensam explicação. Só precisam de alguém que não feche a porta. Na quarta de manhã, Camila estava pronta antes de mim. Estava sentada na varanda com a mochila no colo, a mesma que ela tinha trazido, surrada, com um zíper quebrado na alça lateral. Tinha colocado uma blusa diferente que eu não tinha visto antes, guardada no fundo da mochila. Estava com o cabelo solto. Não estava diferente, estava inteira, como se tivesse reunido tudo que tinha de si mesma para aquela saída. Eu trouxe a caminhonete até a frente e ela desceu a escada da varanda devagar, com a mão no corrimão. O sol ainda estava fraco. O cerrado tinha aquela névoa fina de manhã cedo que desaparece antes das 8. Durante o caminho não conversamos muito. Eu dirigia e ela ficava com o olhar na janela. Via o cerrado passar, o capim alto nas beiradas da estrada, os ipês que ainda tinham resto de flor roxa da florada passada, as veredas de buritis que aparecem de repente onde o solo afunda. Vez ou outra, ela pressionava levemente a barriga com a mão. Não de dor, mas daquele gesto de confirmar que estava tudo ali, tudo junto. Na entrada da cidade, quando os primeiros telhados começaram a aparecer entre as árvores, ela ficou mais quieta ainda. Eu notei. Não precisa descer do carro se não quiser, eu disse. Posso explicar a situação para a médica e... Não, ela interrompeu. Eu vou, só estou me preparando. Não respondi. Ela ficou mais 1 minuto olhando para a frente, respirando com aquela técnica dela de inspirar fundo e soltar devagar. Depois virou para mim. Pode ir. A doutora Verônica não recebeu mais ninguém naquela tarde. Ficou 1h30 com Camila. Eu fiquei na sala de espera, 4 cadeiras de plástico, uma revistinha de 2019, um ventilador de parede que girava a cabeça de um lado para o outro sem convicção nenhuma. Tomei 2 copos de água do filtro e fiquei olhando para o chão de cerâmica branca. Não sei o que passei naquela 1h30. Não era exatamente preocupação, era uma coisa sem nome. Aquela tensão de quem está esperando por alguém que não é seu, mas que você carrega de alguma forma, sem saber desde quando começou a carregar. Quando Camila saiu, a médica veio junto. Falou comigo com a objetividade de sempre. A bebê estava bem. Era menino, corrigiu ela. E Camila olhou para o lado quando disse isso, como se ouvir confirmado em voz alta ainda fosse grande demais para caber de uma vez. Estava na posição certa. Os batimentos normais. Ela estava desnutrida, precisava de ferro, de proteína, de repouso. Devia chegar ao fim da gestação sem complicação, se cuidasse. Doutora Verônica me deu uma lista de suplementos e disse para voltar em 2 semanas. Enquanto eu ia até o carro buscar a carteira para pagar, ouvi ela falar baixo com Camila no corredor. Não entendi tudo. Entendi o suficiente. Ela estava passando um número de telefone, dizendo que era para qualquer emergência, que se precisasse de qualquer coisa que ela pudesse fazer, era só ligar,
Camila guardou o papel no bolso sem falar. No caminho de volta, ela ficou segurando o papel impresso com os resultados do ultrassom no colo, olhando para ele. Aquela imagem em preto e branco, aquelas formas sem sentido aparente para quem não sabe olhar, que para ela claramente tinham todo o sentido do mundo. Ele está bem, ela disse, em algum momento entre o trevo e a entrada da fazenda. Não para mim, para ela mesma. Está, eu disse mesmo assim. Comprei os suplementos na farmácia. Comprei também outras coisas que não estavam na lista. Feijão, carne de segunda, ovos, leite, farinha, arroz. Mais do que o meu costume. Parei na banca de verdura e peguei o que estava bom. Camila não disse nada quando eu descarreguei as sacolas na cozinha. Mas no dia seguinte, quando eu voltei do pasto para o almoço, tinha um frango cozido com tempero de cheiro verde no fogão, arroz soltinho, uma saladinha de tomate com cebola, feito com o que eu tinha comprado, feito com cuidado, do jeito que se faz quando se quer agradecer sem falar. Comi tudo. As semanas foram passando. Eu reforcei a segurança da fazenda sem contar a ela o que estava fazendo. Não queria a assustar. Não queria que ela sentisse que era um fardo, que o perigo dela tinha virado problema meu. Mas era o que era. Pedi para um sobrinho que mexe com eletrônica instalar 2 câmeras, uma na entrada do portão, outra no lado da varanda. Comprei 2 cães de um criadeiro de Imperatriz, 2 pastores mestiços, jovens, adestráveis. Trouxe também um ferrolho novo para a porta de trás, que nunca tinha tido ferrolho porque nunca tinha importado. Camila notou os cães, notou o ferrolho. Não perguntou nada na hora. Numa tarde, quando eu estava mexendo no notebook, tentando entender o aplicativo da câmera, ela veio até a mesa, olhou a tela e ficou em silêncio por um instante. Você não precisava fazer isso, ela disse. Eu sei, respondi. Ela ficou parada atrás de mim por mais um tempo. Obrigada. E foi para o quarto. O cerrado, naquela época do ano, estava no meio do período das chuvas. Caía toda a tarde, às vezes de manhã também. O pátio virava lamaçal, o córrego do fundo subia, as veredas ficavam alagadas. O cheiro de terra molhada virou constante, como fundo de tudo. Nos dias de chuva, Camila ficava na varanda coberta. Eu às vezes passava por lá e ela estava sentada na cadeira de balanço velha que pertenceu à minha mãe, com a mão na barriga, olhando a chuva cair no pátio. Não estava triste, estava pensativa. Existe uma diferença, e eu aprendi a reconhecer. Uma tarde dessas, me sentei no banco de madeira perto dela. Não tinha motivo específico. Só me sentei. Ficamos um bom tempo sem falar. Como era ela? Camila perguntou de repente. Eu não entendi de imediato. A sua esposa, ela explicou. Você tem a foto dela na parede do corredor. Ela sorri muito nessa foto. Nunca tinha tirado a foto. Nunca tinha pensado em tirar. Às vezes passava pelo corredor sem olhar. Às vezes olhava demais. Era, eu disse. Ela sorria por qualquer coisa. Por um bezerro novo. Por uma manga madura. Por chuva forte. Ela dizia que tinha coisa de mais boa no mundo para não aproveitar. Camila ficou ouvindo. E a menina? Ela perguntou. Parei. Ela devia ter visto a foto pequena que fica em cima do criado mudo. Ou alguma coisa que ficou, algum sinal que a casa guarda de quem já morou nela e não mora mais. 4 dias, eu disse. Mais nada. Ela não disse que era triste, que sentia muito, que Deus sabia o que fazia. Não disse nada disso. Ficou em silêncio, olhando a chuva, e depois de um tempo colocou a mão em cima da minha. Rápido. Levíssimo, como um pássaro que pousa e levanta antes que você perceba que pousou. Voltou a mão para a barriga e a chuva continuou caindo. O dia em que o carro parou na estrada foi a primeira vez que eu entendi de verdade o tamanho do medo dela. Era um Gol branco, daqueles que existem aos milhares em todo o Brasil, que parou bem na frente da entrada da fazenda. Motor desligado, janela fechada. Ficou parado por talvez 4 minutos. Eu estava no galpão e vi pelo monitor do celular. A câmera do portão tinha o aplicativo que mandava imagem em tempo real. Fui até a casa.
Camila estava na cozinha e já tinha visto também. Não pela câmera, pela janela. Estava parada no meio do cômodo, completamente imóvel, olhando para o vidro da janela, com aquele olhar que não é mais olhar de gente comum, é o olhar de bicho que sabe que o perigo chegou. Eu me coloquei entre ela e a janela. Fica aqui, eu disse. Não chega perto da janela. Fui até o quarto, peguei o facão que fica embaixo da cama, não por violência, mas porque é o que tem, e voltei para a varanda. Fiquei observando o portão. O carro continuou parado. Depois de mais 2 minutos, a sinaleira acendeu. O motor pegou, e o carro foi embora devagar pela estrada. Pode ter sido qualquer coisa. Homem que parou para olhar o mapa no celular. Viajante que achou que tinha errado o caminho. Qualquer coisa. Mas quando voltei para dentro, Camila estava encostada na parede, entre a geladeira e o armário, com as mãos cruzadas na barriga, olhos fechados, respirando daquela forma dela. Fiquei parado na porta da cozinha olhando. Passou, eu disse. Foi embora. Ela abriu os olhos estavam secos, ela não tinha chorado, não ia chorar. Eu sei que provavelmente não era ele, ela disse, mas o meu corpo não sabe distinguir. Fiquei um instante sem resposta. Eu entendo, disse por fim. E entendia, porque tinha noites em que eu acordava ouvindo a voz de Marlene me chamando e o meu corpo não sabia distinguir sonho de memória, morte de presença. O corpo guarda o que viveu, do seu jeito, e não pede permissão para lembrar. Naquela noite, depois do jantar, ela me ajudou a lavar a louça. Ficamos lado a lado na pia, eu passando e ela enxaguando, o rádio de pilha tocando baixinho, um forró antigo que nenhum dos dois conhecia. Em algum momento, ela começou a cantarolar baixinho a melodia, sem letra, só a melodia, com aquela voz rouca que eu já tinha aprendido a reconhecer no meio de qualquer som. Eu não disse nada, mas parei de me pressa. Fui lavando devagar, para durar mais. Tem coisas que a solidão faz com um homem, que ele só percebe quando a solidão começa a diminuir. Não de uma vez, não com aviso. É como quando amanhece no cerrado. Você não vê o momento exato que a escuridão vai embora. Só percebe que de repente está claro e não sabe desde quando. Eu comecei a perceber quando passei a acordar com menos peso no peito. Durante anos, acordar tinha sido um ato de resistência. Abrir o olho e encarar o teto de madeira do quarto, o mesmo teto de sempre, e convencer o corpo a se levantar, mesmo sabendo que o dia ia ser idêntico ao anterior. Trabalho, silêncio, comida sem gosto, silêncio de novo. Não era depressão, pelo menos não do jeito que eu entendia a palavra. Era mais um cansaço acumulado de tanto tempo sem motivo claro para ter pressa de nada. Agora tinha café feito. Parece pouco, não é? Tem uma diferença enorme entre acordar para um dia vazio e acordar sabendo que tem café feito, que tem alguém que já estava em pé antes de você, que a cozinha tem cheiro de vida. Não sei explicar direito. Só sei que o corpo sente antes da cabeça entender. Comecei a me apressar para voltar do pasto. Camila não era fácil. Preciso dizer isso porque seria desonesto pintar de outro jeito. Ela tinha dias ruins, dias em que acordava calada com aquela calma que não é calma, é contenção. Em que respondia com monossílabo, ficava na varanda sozinha, olhava o cerrado com um olhar que eu não conseguia ler. Não era mau humor, era o peso voltando, o medo que diminuía, mas não sumia, as memórias que não pedem licença. Nesses dias eu aprendia a não insistir, a deixar espaço sem que espaço virasse abandono. Diferença difícil de acertar, mas que fui aprendendo no erro. Uma vez fui falar, achando que ela precisava de companhia, e ela se fechou mais ainda. Outra vez me afastei demais, e ela ficou mais quieta ainda, como se o silêncio dela tivesse virado isolamento. Fui calibrando, aprendendo o que ela precisava sem que ela precisasse pedir. Às vezes era só sentar perto, sem falar, sem esperar nada. Às vezes era uma pergunta simples sobre a horta, sobre o que tinha para o jantar. Qualquer coisa mundana que trouxesse ela de volta para o presente, para o concreto.
para o aqui. Porque o problema do trauma não é o passado em si. É que o passado fica insistindo em ser presente, e o presente precisa de uma âncora para segurar a pessoa nele. Fui aprendendo a ser essa âncora sem chamar de nada. A horta foi ideia dela. Tinha um canteiro do lado da casa que minha mãe usava faz muitos anos, agora tomado de mato e capim. Eu passava por ali sem ver, faz tanto tempo que tinha virado parte do cenário, como o poste torto na entrada ou a tábua solta no terceiro degrau da varanda. Numa manhã, Camila foi até lá e ficou olhando por um tempo. Quando eu passei, ela perguntou se podia plantar alguma coisa. Pode, eu disse. Vou precisar de enxada, adubo e algumas mudas. Coentro, cebolinha, pimenta de cheiro, se tiver como arranjar. Arranjo fácil. Na próxima vez que fui à cidade, trouxe o que ela pediu. Ela não tinha pedido mais nada, mas eu comprei também semente de jiló, de quiabo e de maxixe, porque são coisas que crescem fácil aqui e ela podia usar. Quando descarreguei no pátio, ela olhou os pacotes de semente e fez aquela coisa de segurar o sorriso. Encolher um cantinho da boca, desviar o olhar, fingir que não estava feliz para não ter que explicar o tamanho da felicidade. No dia seguinte, ela passou a manhã inteira no canteiro, de joelhos na terra, com a barriga já grande, dificultando o movimento, mas trabalhando. Eu passava de vez em quando e via ela limpando, afofando, medindo o espaço entre cova e cova com palmo. "E você sabe plantar?" eu disse numa dessas passagens. "Aprendi com minha avó", ela respondeu sem levantar a cabeça. Ela tinha quintal enorme no Piauí, todo tipo de coisa. Dizia que a terra nunca abandona quem cuida dela. Fiquei parado ouvindo. "Ela tinha razão", eu disse. Camila levantou o rosto. Me olhou por um segundo com aquela expressão que eu ainda não sabia nomear direito. Um misto de reconhecimento e de espanto de quem não esperava ser entendido. Depois abaixou a cabeça de novo e voltou à terra. A visita ao médico na segunda consulta foi mais tranquila que a primeira. Camila entrou no consultório da doutora Verônica com menos tensão no ombro. Saiu com resultado bom. O menino crescendo, os batimentos fortes, a posição certa para o parto. Ela tinha engordado 2 quilos desde a primeira consulta. A médica disse que era o mínimo necessário, mas que era progresso. No caminho de volta, Camila ficou com o papel do ultrassom aberto no colo. Tinha pego o hábito de carregar os papéis anteriores junto, dobrados com cuidado na mochila, como se fossem documentos importantes. Eram. "Antônio", ela disse a certa altura. Você já pensou no que acontece depois?" Olhei para a estrada. "Depois de quê?" "Depois que o bebê nascer." Ela pausou. "Eu vou precisar seguir em frente, arranjar um jeito. Não posso ficar para sempre dependendo de você." Eu sabia que essa conversa ia chegar. Tinha pensado nela algumas vezes, de madrugada, no silêncio do quarto. Não tinha chegado a uma conclusão clara. "Você não precisa decidir isso agora", eu disse. Precisou e sim. A voz dela tinha aquela firmeza que aparecia quando ela estava sendo mais honesta do que confortável. "Não sou pessoa de ficar sem saber para onde estou caminhando. Já fiquei sem destino tempo demais. Entendi. Então pensa, planeja, mas não precisa ter pressa de sair enquanto não tiver lugar certo para ir." Fiz uma pausa. "A fazenda não está te pedindo nada." Ela ficou quieta por um tempo. "Não é assim que funciona", ela disse, mais baixo agora. "Tudo tem um custo. Aprendi isso da pior forma." "Aprendi também", eu disse, "mas nem sempre o custo é o que a pessoa imagina que é." Ela não respondeu. Ficamos o resto do caminho em silêncio, mas era um silêncio diferente, não de desentendimento, de digestão. O tipo de silêncio que vem quando alguém deu uma coisa para pensar e a outra pessoa está pensando de verdade. Foi numa tarde de março que o pior quase aconteceu. Eu estava no fundo da propriedade, consertando um trecho de cerca que o gado tinha aberto, quando o celular vibrou. Era o aplicativo da câmera, sensor de movimento no portão. Abri a imagem. Uma moto parada na frente, homem em cima. Capacete fechado.
Ele ficou parado por quase um minuto, olhando para dentro da propriedade, depois deu meia volta devagar e foi embora. Corri, não literalmente. O fundo da propriedade fica a quase 2 quilômetros da casa, e eu estava a pé. Mas fui no passo mais rápido que consegui, o coração acelerado de um jeito que não era só esforço físico. Quando cheguei, Camila estava na cozinha, viva, inteira, calma de aparência. "Você viu?" perguntei. Ela assentiu. Estava com as mãos cruzadas sobre a mesa, os olhos fixos num ponto qualquer. "Pode não ser nada", ela disse, mas a voz estava diferente, controlada demais. "Pode." Sentei na cadeira à sua frente. "Mas vamos agir como se fosse." Ela me olhou. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que eu já devia ter feito isso antes." Me levantei, fui até o armário do corredor e peguei o contato que tinha guardado meses atrás. Um rapaz da cidade que instala sistema de alarme que o meu sobrinho tinha indicado. "Vou ligar para reforçar o sistema. E vou avisar 2 vizinhos de confiança, o Zé Augusto e o Romão, para ficarem de olho em movimento estranho na estrada." "Antônio, deixa eu terminar." Não levantei a voz, só fui firme. "Você não é um peso. Não me pergunte mais isso. Estou fazendo isso porque quero, porque é o certo, e porque se alguma coisa acontecer com você ou com um menino dentro da minha propriedade, não vou conseguir conviver com isso. Então deixa eu fazer." Ela ficou me olhando por um longo tempo. Tinha uma coisa no rosto dela que eu não tinha visto antes. Não era gratidão, não era alívio, era surpresa. A surpresa genuína de quem passou tanto tempo sem ninguém assumir nada por ela, que não sabia mais como receber isso. "Tá bom", ela disse por fim. Baixo. Liguei para o instalador, liguei para o Zé Augusto e para o Romão. Falei sem entrar em detalhe, mas o suficiente para que entendessem que havia uma situação e que eu precisava de olhos na estrada. O Romão disse: "Pode deixar, compadre." O Zé Augusto disse: "Manda o meu menino passar de bicicleta todo dia. Isso é o interior. Não precisa de muito para a rede se fechar em volta de quem precisa." Naquela noite, depois do jantar, Camila ficou mais tempo na mesa do que de costume. Eu estava lavando a louça quando ela falou. Minha avó dizia que homem bom é raro como chuva em agosto. Parei com o prato na mão. "Agosto aqui é seco", eu disse. "No Piauí também." Fiquei um instante. "Então eu sou raro?" perguntei sem humor forçado. Só a pergunta. Ela me olhou com aquele cantinho de sorriso que ela segurava. "Está chovendo agosto aqui", ela disse. E voltou a olhar para a mão espalmada sobre a barriga. Eu terminei de lavar a louça sem dizer mais nada. Mas fui para o quarto com uma leveza que não sentia faz muito tempo. O tipo de leveza que não se explica, só se sente. E que, descobri naquela noite, é mais difícil de aguentar do que qualquer peso. Porque peso a gente já sabe como carregar. Leveza assusta. Leveza parece coisa que vai embora. Fiquei um bom tempo acordado, ouvindo o cerrado de noite, pedindo, sem perceber que estava pedindo, que aquilo durasse. O menino escolheu nascer numa quinta-feira de madrugada. Eu soube antes mesmo de ela chamar. Acordei sem motivo aparente às 2h20 da manhã, aquele acordar brusco de quem saiu de um sonho que não lembra, e fiquei deitado ouvindo a casa. O cerrado estava quieto, chuva fina, quase garoa, batendo nos zincos sem pressa. Os cães no pátio dormindo. Depois ouvi. Não era um grito. Era um som baixo, contido. O tipo de som que faz quem está sentindo dor intensa, mas não quer acordar ninguém. Como se a dor fosse coisa que precisasse ser pedida com licença para existir. Me levantei antes de pensar. Fui pelo corredor no escuro, de memória. Bati de leve na porta do quarto dela. "Camila." Um segundo de silêncio. "Está na hora", ela disse. A voz serena demais para a situação. Daquele jeito dela de controlar o que podia controlar. Abri a porta. Ela estava sentada na beirada da cama, as 2 mãos espalmadas nos joelhos, o corpo levemente inclinado para a frente. Estava vestida. Tinha se trocado, tinha arrumado o cabelo. Devia estar acordada faz tempo, esperando ter certeza antes de me chamar.
Faz quanto tempo? Perguntei. As contrações começaram por volta de meia-noite. Estão a cada 6 minutos agora. Por que não me chamou antes? Ela me olhou. Por que não queria te acordar sem necessidade? Fiquei um instante parado na soleira da porta olhando para ela. Aquela mulher que preferia suportar sozinha por 2 horas de dor a incomodar, que pedia licença para existir em espaço que eu tinha dito claramente que era dela. Não faz isso, eu disse, sem raiva, só com firmeza. Me chama. Ela assentiu. Peguei a bolsa que a doutora Verônica tinha dito para deixar pronta. Tinha preparado com ela há 2 semanas. Documentos, roupinha de menino que eu tinha trazido da cidade numa tarde sem contar a ela, toalha, as coisas que a médica listou. Bolsa ficava atrás da porta do quarto, encostada na parede, esperando. Ajudei ela a se levantar. Ela aceitou a mão sem hesitar, o que me disse o quanto a dor já estava intensa. Camila não aceitava ajuda física fácil. A doutora Verônica a atendeu no segundo toque. Expliquei a situação. Ela disse para ir direto à clínica particular, que ela tinha combinado previamente. Não o hospital público, uma pequena maternidade de 5 leitos, onde ela tinha acesso e onde Camila estaria fora de qualquer sistema que pudesse ser rastreado. Disse que estaria lá em 30 minutos. O trajeto foram 45 minutos de estrada. Camila ficou no banco do passageiro com a mão apertada no suporte da porta. Cada contração, ela fechava os olhos, prendia a respiração, soltava devagar. Não reclamava, não chorava. Ficava quieta dentro da dor, como quem sabe que a dor tem duração e que passar por ela é a única saída que existe. Fui com cuidado nos buracos da estrada. Evitei freada brusca. Calculei cada curva. Você está bem? Perguntei numa das retas compridas. Estou, ela disse. Pausa. Antônio. Obrigada por não perguntar isso toda hora. Eu não tinha perguntado toda hora. Tinha perguntado uma vez. Entendi que era o suficiente. Não pergunto mais, eu disse. O cantinho do sorriso apareceu mesmo no meio da dor. A doutora Verônica chegou antes de nós. Estava na porta da clínica com jaleco, cabelo mal penteado de quem saiu correndo de casa, mas com aquele olhar de quem sabe exatamente o que está fazendo. Recebeu Camila com a mão no ombro dela e foi andando junto até a sala de admissão, explicando tudo com voz calma e firme. O que ia acontecer, em que ordem, o que Camila ia sentir, o que precisava dela. Eu parei na entrada. Uma enfermeira jovem, de touca azul, me olhou. O senhor é o marido? Abri a boca para corrigir. Fechei de novo. Sou, eu disse. Ela me indicou a sala de espera. 4 horas. 4 horas sentado numa cadeira dura de hospital, com um cheiro de álcool e de ar-condicionado velho, ouvindo o silêncio do corredor interrompido de vez em quando por passos de enfermeiro ou pelo rangido de uma maca sendo empurrada. Não rezei, mas fiz alguma coisa parecida. Fiquei com as mãos juntas entre os joelhos, os olhos no chão de cerâmica bege e fiquei presente. Não deixei o pensamento ir para o que podia dar errado. Não deixei a cabeça viajar para a vez que fiquei numa sala assim, e a notícia que veio foi a que não tinha como voltar atrás. Fiquei no presente, no corredor, no cheiro, no barulho do ar-condicionado, na cadeira dura. Presente, quando a doutora Verônica apareceu na porta da sala de espera. Eu estava de pé antes de ela abrir a boca. O corpo foi primeiro que a cabeça. Ela me olhou por cima dos óculos. Está tudo bem, ela disse. Os 2. Sentei de volta porque as pernas pediram. Pode entrar, ela disse. Ela está pedindo você. O quarto era pequeno, com luz amarela. Uma janela com persiana fechada, cheiro de talco e de algo que só existe em lugar onde recém-nasceu. Camila estava recostada na cama com o menino no colo. Não consigo descrever direito o que vi. Tentei algumas vezes, nas semanas depois, e sempre falta alguma coisa. A palavra não alcança. Era uma mulher que tinha atravessado tudo que atravessou,
que tinha chegado descalça e encharcada num portão no meio da noite sem nada, que tinha sobrevivido a coisas que não deveriam acontecer com ninguém. E estava ali, com um filho no colo, e no rosto dela havia uma paz que não tinha a ver com alegria somente. Era a paz de quem chegou, de quem resistiu até o lugar de chegada. O menino era pequeno, enrugado, vermelho daquela cor de recém-nascido que parece quase roxa, e tinha os olhos fechados com aquela firmeza de quem acabou de fazer um esforço enorme e precisa descansar. Camila levantou o olhar quando eu entrei. Estava com os olhos cheios, não chorando, na beira. Segurava firme. Davi, ela disse, a voz diferente, mais funda. Vou chamar Davi. Fiquei parado perto da porta. Ela me olhou e depois olhou para o menino. Quer pegar? Ela perguntou. Eu não esperava essa pergunta. Fui até a beirada da cama, me sentei na cadeira plástica que estava do lado. Camila ajustou o menino e me passou para os braços com aquele cuidado de quem passou o maior tesouro que tem. Davi. Pesava quase nada e pesava o mundo inteiro. Ficou quieto nos meus braços, os olhos fechados, a respiração rápida e regular de recém-nascido, aquela respiração que parece impossível de ser tão constante, sendo tão pequena. Fiquei olhando para o rosto dele por um tempo que não sei medir. Marlene tinha ficado 4 dias. Esse ficaria. Não tinha lógica essa certeza, mas ela estava lá, firme, sem pedir permissão, do jeito que certas verdades aparecem. Esse ficaria. Quando levantei o olhar, Camila me observava, sem pressa, com aquela atenção dela que não invade, só vê. Você está bem? Ela perguntou. Pensei em dizer que sim, que estava tudo bem, que era alegria somente. Não sei, eu disse. E era verdade. Ela assentiu, como se soubesse, como se aquela resposta fosse mais honesta do que qualquer outra. Eu também não sei, ela disse, mas estamos aqui. Estamos aqui. Devolvi o menino para ela. Ele remexeu um pouco, fez um som pequeno com a boca, voltou a dormir. Estamos, eu disse. Passamos aquela noite na clínica. A doutora Verônica disse que Camila devia ficar pelo menos até o dia seguinte. O parto tinha sido longo. O corpo precisava de repouso supervisionado. Trouxeram uma cama auxiliar para o quarto. Eu disse que não precisava, que podia dormir na sala de espera. A enfermeira disse que o quarto tinha espaço e que o marido podia ficar. Não corrigi de novo. Fiquei. Dormi pouco. O menino acordou 2 vezes para mamar, e cada vez que ele chorava, eu acordava também. Não por susto, mas por aquele novo instinto que não sei nomear, que devia ter nome, mas eu nunca tinha precisado de um. Na madrugada, quando o menino voltou a dormir pela 2ª vez, fiquei deitado na cama auxiliar ouvindo a respiração dos dois. A de Camila mais longa e pesada, ela precisava do sono, e a do Davi aquela coisa rápida e miudinha. 2 ritmos diferentes, e o meu no meio. Pensei em Marlene, não com saudade que machuca, com aquela saudade mansa que fica quando o luto amadurece, que não é mais faca, é peso velho que a gente aprendeu a carregar sem curvar. Ela teria gostado de Camila. Isso me veio com clareza, não sei de onde, só sei que era verdade. Teria gostado da firmeza, do silêncio dela, da forma como ela cuidava sem precisar anunciar. E do menino. Marlene teria pegado esse menino e não soltado mais. Fechei os olhos. O cerrado estava longe dali, mas eu conseguia quase sentir o cheiro. Terra, capim, chuva de madrugada. A casa quieta. Os cães no pátio. A horta do lado com as coisas que Camila tinha plantado crescendo no escuro. A vida crescendo no escuro. Sem que ninguém veja o exato momento. Só um dia você olha e está lá. Na manhã seguinte, quando o sol entrou pela fresta da persiana e o Davi começou a se mexer com aquela agitação miúda de quem está acordando, Camila abriu os olhos e me olhou. Bom dia, ela disse. Bom dia. Ela ficou me observando por um instante. Você dormiu? Um pouco. Ela assentiu. Depois olhou para o menino que abria e fechava a boca de olho fechado ainda. Antônio, ela disse, sem tirar o olho do Davi. Eu não sei o que vem depois, não tenho esse mapa, mas
Ela fez uma pausa curta, daquelas pausas dela que tem peso. Mas eu sei que você é a primeira coisa boa que aconteceu depois de muito tempo ruim. E eu não quero fingir que não é isso. O quarto ficou quieto. Lá fora, no corredor, tinha barulho de bandeja, de passo de enfermeiro, de vida de hospital continuando. Aqui dentro, ficou quieto. Eu também não vou fingir, eu disse. Ela me olhou. O Davi escolheu esse momento para abrir os olhos pela primeira vez de verdade. Aqueles olhos escuros, de recém-nascido, que ainda não focam nada, mas que olham para tudo, como se o mundo fosse novidade que não cabe de uma vez. E os dois olhamos para ele. E por um momento, foi só isso. O menino, o mundo novo. E a gente no meio, sem mapa nenhum, mas presente, que é a única coisa que às vezes basta. Tem um momento, quando você planta uma semente que você não vê nada. A terra está lá, fechada, quieta, sem dar sinal de nada. Se você não soubesse que tinha enterrado alguma coisa, ia jurar que era terra vazia. E é exatamente aí, nesse intervalo de escuridão, antes do primeiro broto, quando nada é visível e tudo já está acontecendo, que a vida trabalha mais fundo. Aprendi isso com meu pai. Ele dizia que a impaciência era o maior inimigo da lavoura, que a terra não responde à pressa, só a cuidado. Levei anos para entender que ele não estava falando só de planta. Voltamos para a fazenda numa manhã de sol forte, 2 dias depois do nascimento. A caminhonete ia devagar porque eu ia devagar. Camila no banco do passageiro com o Davi no colo, envolto num pano macio que a doutora Verônica tinha dado de presente. E eu não queria buraco, não queria solavanco, não queria nada que perturbasse aquele equilíbrio frágil e precioso que a gente carregava. Quando entrei pela porteira da fazenda e a caminhonete parou no pátio, os 2 cães vieram em volta latindo de alegria, não de susto, de reconhecimento. Eu desci, acalmei os bichos com a mão e abri a porta do passageiro para ajudar Camila a descer. Ela desceu devagar. Ficou em pé no pátio, o Davi no colo e olhou para a casa. Olhou daquele jeito, como quem está gravando. Bem-vindo, Davi, ela disse baixinho para o menino. Não para mim, para ele. O menino dormia. Mas eu entendi que aquilo não era só fala de mãe para filho. Era ela marcando um momento, dizendo a si mesma que aquele lugar era real, que ela estava ali de verdade, que não era sonho do qual acordava de volta para o galpão abandonado, ou para o abrigo, ou para a vida que tinha sido antes. Era real. Eu segurei a porta da frente aberta e ela entrou. Os primeiros meses foram o tipo de coisa que não tem como explicar para quem não viveu, e que quem viveu não precisa de explicação. Noite sem dormir. Não a noite inteira. Noites em pedaços, partidas em intervalos, pelo choro do Davi que acordava para mamar, que acordava com cólica, que acordava sem razão aparente como o recém-nascido faz, como se o mundo fosse grande demais para dormir nele, sem checar de vez em quando se ainda estava lá. Camila amamentava. Eu levantava junto. Não tinha necessidade prática. Ela não precisava de mim acordado para isso. Mas levantava mesmo assim, ia até a cozinha, aquecia um copo de leite para ela, porque amamentando sempre estava com fome, e ficava sentado na cadeira enquanto ela ficava na poltrona velha que eu tinha trazido do quarto de hóspedes e colocado na sala para ela ficar mais confortável. A gente ficava assim, ela e o menino no silêncio da madrugada, eu com o copo de café frio que esquecia de tomar. Os 2 sem falar nada, mas sem precisar. Tem uma intimidade que não vem de escolha, que vem de noite compartilhada, de cansaço dividido, de ser testemunha dos momentos que ninguém ensaia porque ninguém tem energia para ensaiar. Aquela intimidade foi construindo algo, devagar, no escuro, como semente. O Davi era um menino de olho esperto. Com 3 semanas, já seguia o movimento da luz. Com 6 semanas deu o primeiro sorriso. Não o sorriso reflexo de recém-nascido, mas aquele primeiro sorriso de reconhecimento, de quando ele viu o rosto de Camila de manhã e a boca abriu num arco pequeno, mas inconfundível. Ela quase caiu da cadeira de tanto que chorou.
Eu estava na porta da cozinha quando isso aconteceu, com a chaleira na mão, e fiquei parado vendo ela chorar de um jeito que eu não tinha visto ainda. Não o choro contido de dor, não a lágrima engolida, mas o choro que abre, que solta, que é feito de alívio e de amor e de tudo que ficou represado tempo demais. Coloquei a chaleira no fogão e fui até a sala. Me sentei no braço da poltrona, do lado dela. E não disse nada. Ela se encostou no meu ombro. Também não disse nada. O Davi sorriu de novo para o teto. Com 2 meses, o menino começou a ficar mais tempo acordado durante o dia. E eu descobri que gostava de ficar com ele. Não era algo que eu tinha planejado sentir. Aconteceu do mesmo jeito que as outras coisas aconteceram. Sem aviso, sem cerimônia, entrando pela fresta antes que eu pudesse fechar. Camila ia para a horta de manhã, que tinha crescido além do que qualquer um dos dois esperava. O quiabo estava alto, o jiló carregado, o coentro tomado conta de um canteiro inteiro. Ela passava 1 hora, às vezes 2, cuidando. Voltava com a mão de terra, satisfeita com aquela satisfação quieta de quem fez algo concreto com as próprias mãos. Enquanto ela estava na horta, o Davi ficava comigo. Aprendi a segurar do jeito que ele gostava, de barriga para baixo, apoiado no antebraço, a cabeça virada para o lado. Aprendi que, quando ele ficava agitado, um passeio devagar pelo pátio resolvia. Aprendi o choro de fome, o choro de cólica, o choro de sono que ele mesmo resistia. Um dia, estava andando com ele no pátio, quando o bezerro novo que tinha nascido na semana anterior se aproximou da cerca e ficou olhando os dois. O Davi estava de frente para o bicho, e quando o bezerro balançou a cabeça, o menino deu uma risada. Aquela risada de bebê que parece impossível de tão completa, tão sem reserva, tão inteira. Fiquei parado no meio do pátio com o menino nos braços, o bezerro do outro lado da cerca, o sol quente do cerrado em cima da gente. E entendi, não com palavra, com aquela coisa que acontece no peito que antecede qualquer palavra, que eu era pai, não de sangue, não de papel, de escolha, de presença, da forma mais verdadeira que eu conhecia, de estar lá quando a vida acontece, no miúdo, no cotidiano, no pátio de terra com um bezerro olhando e um menino rindo. Camila foi recuperando o que era dela, não de uma vez, em camadas como a terra que vai abrindo depois da chuva. Começou a falar mais, não muito mais. Ela nunca ia ser de discurso longo, mas mais. Contava coisa da infância no Piauí, da avó, do Quintal Grande, das festas de São João, que ela dizia serem as melhores do mundo e que eu dizia que não podia comparar sem ter ido. Ela disse que um dia ia me provar que tinha razão. Eu disse que aceitava a aposta. Ela riu. Aquele riso dela, rouco, breve, que ela não deixava durar muito, como se ainda desconfiasse que podia. Começou a tomar conta de coisas da fazenda que eu não pedi. A conta do leite, que a gente vendia para o laticínio, a organização do estoque do galpão, o contato com o atravessador do quiabo. Tinha cabeça boa para número, para negócio, para conversa. Coisas que eu sempre deixei para depois porque nunca tive paciência, ela organizava com naturalidade. Um dia eu voltei do pasto e ela tinha feito uma planilha no caderno. Receita, despesa, o que sobrava, o que podia melhorar. Me apresentou como se fosse coisa simples, como se qualquer pessoa fizesse aquilo. Mas nenhuma pessoa tinha feito aquilo por mim antes. Você tem jeito para isso, eu disse. Minha avó controlava tudo no caderno. Aprendi observando. Ela pausou. A fazenda pode produzir mais. Tem terra boa parada. Tem. Tem razão de estar parada? Falta de braço e de dinheiro para investir. Ela ficou olhando para o caderno. A horta está rendendo mais do que o gasto. Se a gente ampliar, dá para vender em feira. Ela ergueu o olhar. Penso nisso. Não estou decidindo nada, só penso. Pode pensar em voz alta sempre que quiser, eu disse. E ela foi pensando em voz alta. E as ideias foram virando plano. E o plano foi virando realidade aos poucos, do jeito que coisa boa cresce, sem pressa, com teimosia, com cuidado. O Eudésio nunca apareceu.
Isso é importante dizer. Ficamos meses em estado de atenção. Os vizinhos de olho, o sistema de câmera funcionando, os cães alertas. Eu dormia com o sono leve de quem está guardando algo. Camila ainda acordava assustada às vezes, ainda ficava tensa com um carro estranho, ainda levava tempo para relaxar em lugar público. Mas ele nunca apareceu. Nunca soubemos se ficou no Piauí, se foi preso por outra coisa, se simplesmente desistiu quando ela sumiu de verdade. Não sei, e aprendi a não precisar saber. Às vezes o lobo não vem e você tem que aprender a não viver como se estivesse sempre chegando. Foi Camila quem disse isso, numa noite na varanda. Eu estava olhando demais para a entrada da fazenda e ela percebeu. Antônio, ele não está vindo. Não sabemos isso. Não, mas também não sabemos que está. Ela ficou um tempo olhando o cerrado de noite. Faz 1 ano que não vem. Um dia vai virar 2. E a gente não pode viver esperando que venha para sempre. Ela estava me dando o que eu tinha tentado dar a ela durante meses, a permissão para soltar. Era justo que voltasse. Você está certa, eu disse. Sei. O cantinho do sorriso. Raramente não estou. O dia que ela me disse que gostava de mim foi um dia comum. Era tarde de sábado, agosto, o cerrado seco e empoeirado, o sol saindo vermelho atrás da linha dos ipês. Eu tinha chegado do pasto cansado, sujo, precisando de banho. Ela estava na varanda com o Davi no colo. 8 meses ele já estava, já sentava, já pegava tudo com a mão, já tentava alcançar os cães que ficavam perto dela. Parei na escada da varanda. Ela olhou. Antônio, ela disse. Eu gosto de você. Ficou assim, simples, sem rodeio, sem cerimônia, sem o peso dramático que a gente imagina que essas palavras precisam ter. Fiquei parado no primeiro degrau da escada por um instante. Eu sei, eu disse. Eu sei que você sabe, mas ainda não tinha dito. Ela olhou para o Davi, que estava tentando pegar o dedo dela. Acho que era hora de dizer. Subi os degraus. Me sentei no banco do lado dela. O Davi virou para mim e ergueu os braços, que era o que ele fazia quando queria ser pego. Peguei. Ele me deu um tapão aberto na bochecha com a mão gordinha, que era o jeito de carinho dele, e ficou sorrindo para mim com aquela boca sem dente que parecia impossível de ser tão expressiva. Eu também, eu disse. Ela sabia o que era o também. Não precisei completar. Hoje, é para isso que os outros capítulos existiam. Para chegar aqui nesse hoje que não é fim de história, é o lugar onde a história aprendeu a respirar. Acordo todo dia com o Davi pulando na cama, não pulando de verdade. Ele tem 2 anos, está aprendendo a falar. A palavra que ele mais usa é não com um entusiasmo que seria irritante se não fosse tão engraçado. Mas ele entra no quarto cedo antes do sol firme e sobe na cama do jeito dele, que é com esforço e barulho e a dignidade toda comprometida, e quando chega no alto fica em pé e dá um pulo pequeno e ri de si mesmo. Eu finjo que acordei com o barulho. Ele sabe que estou fingindo. A gente faz esse teatro todo dia. Camila vem atrás dele, às vezes, com o cabelo desarrumado e o olhar de quem ainda está meio dentro do sono. E fica na porta do quarto olhando o menino me acordar e fazendo aquela cara de quem não aguenta de amor e não quer mostrar o tamanho disso. Eu mostro por ela. A fazenda mudou. Não reconheceria meu pai se voltasse. A horta virou produção de verdade. Camila cuida. Eu ajudo. Contratamos uma mulher da região que vem 3 dias por semana. A gente vende em feira em Barra do Corda toda quinzena. E ela vai pessoalmente, porque aprendeu que vender direto rende mais do que atravessador. E porque gosta do contato, de saber quem compra o que ela plantou. O rebanho cresceu um pouco. Não muito, o suficiente para ser sustentável. O pasto 3, que sempre foi problema, foi reformado. O galpão tem telhado novo. A casa tem cortina nova também. Camila escolheu. Amarela, que ela disse que o quarto precisava de sol, mesmo em dia nublado. Eu disse que qualquer cor estava bom. Ela disse que eu não tinha opinião nenhuma. Eu disse que era por isso que ela tinha as 2. Ela colocou cortina amarela. O quarto ficou melhor. Da Marlene guardo o que sempre guardei.
A foto no corredor, a foto pequena em cima do criado mudo e a presença dela nas coisas que aprendi a amar por causa dela. O cerrado que ela amava, o café forte que ela ensinava a fazer, o costume de olhar o pôr do sol sem pressa, que ela dizia ser obrigação de quem tem olho bom. Não falo dela todo dia, mas ela não precisou sair para que Camila entrasse. As duas existem em lugares diferentes dentro do mesmo peito. Aprendi que o coração não funciona como terra com espaço limitado, onde uma coisa ocupa, outra não pode. Ele funciona de outro jeito, que eu não sei explicar direito, mas que vivi. Camila sabe que Marlene existiu, sabe do peso que eu carrego. Nunca me pediu para largar, nunca competiu com memória. Às vezes, ela passa pelo corredor e olha a foto com aquele olhar de entendimento quieto. Isso é a coisa mais rara que conheço em pessoa. Entender o que não é seu sem precisar de explicação. Numa tarde de novembro do ano passado, choveu forte. Aquela chuva grossa de cerrado que cai de repente e passa em 40 minutos e deixa o cheiro de terra molhada que não tem outro igual no mundo. Eu estava na varanda com o Davi no colo. Já estava andando, mas ainda gostava do colo quando cansava. Camila estava do lado, encostada na coluna da varanda, os braços cruzados, olhando a chuva bater no pátio. Os cães tinham se refugiado embaixo da escada. A horta estava apanhando água boa. O menino adormeceu no meu colo antes de a chuva parar. E ficamos assim os dois. Ela encostada, eu com o menino, o cerrado molhando lá fora, sem falar nada por um tempo longo. Depois ela disse: "Lembra quando você abriu o portão naquela noite?" "Lembro. Eu não sabia se ia abrir. Fiquei um tempo antes de bater. Dei volta no portão 3 vezes." Ela pausou. "Tinha uma voz dizendo que não ia adiantar, que você ia mandar embora, que era melhor continuar andando." Eu olhei para ela. "O que te fez bater?" perguntei. Ela ficou um tempo. "Não fui eu, foi ele." Ela olhou para o Davi dormindo no meu colo. Eu já estava desistindo. Mas pensei que ele não podia desistir ainda. Não tinha nascido ainda para desistir. O cerrado cheirava a terra nova. O menino respirava devagar, pesado de sono, com o rosto encostado no meu peito. "Ainda bem que ele não deixou", eu disse. Ela me olhou. Depois olhou para o pátio molhado, para a horta carregada de água, para os ipês que tinham voltado a ter folha nova com a chuva daquela semana. "Ainda bem", ela disse. "Não tenho mais pressa de nada." Não no sentido de descuido. A fazenda precisa de mim, o menino precisa, Camila precisa às vezes, e eu apareço. Mas aquela pressa de antes, de acabar o dia para que viesse a noite, de passar pela semana para chegar no domingo, de sobreviver o presente porque o presente estava vazio, essa pressa foi embora. Fui aprendendo a ficar. No café da manhã, que dura mais do que precisa, porque o Davi quer contar alguma coisa com a linguagem misturada que ele ainda está inventando. Na varanda de noite, quando o cerrado canta. No silêncio, do lado de quem você não precisa preencher. Aprendi que ficar, de verdade, inteiro, sem metade da cabeça em outro lugar, é a coisa mais difícil e mais valiosa que existe. E que algumas pessoas só aprendem isso quando outra pessoa bate no portão certo, na hora certa, com aquela voz fraca que pede ajuda e não sabe que está oferecendo muito mais do que está pedindo. Hoje de manhã, quando o sol estava chegando e o Davi já tinha ido para a cama dos vizinhos, os pais dele, é como eu chamo Camila e eu na cabeça, sem cerimônia, porque é o que somos, eu fui até o portão da entrada. Não tinha motivo, só fui. Fiquei encostado no ferro, olhando a estrada de terra vermelha que vai para a cidade, as árvores do cerrado dos dois lados, o capim molhado ainda da chuva da véspera. Um bentevizinho pousado no arame da cerca, cantando aquilo que ele sempre canta. Bem te vi, como se precisasse anunciar o que via para o mundo todo ouvir. Pensei na noite que ela chegou. Naquele homem que estava aqui, cansado, coberto de lama, que quase não abriu o portão porque aprendeu que fechar era mais seguro. Esse homem existe ainda, em algum lugar dentro de mim. Não sumiu, só ficou mais quieto.
E aprendi que ficar mais quieto não é desaparecer, é fazer espaço para que outra coisa possa entrar.